Na jornada da vida, muitos de nós enfrentamos desafios que por vezes podem parecer avassaladores. A sensação de derrota, seja pessoal, profissional ou emocional, é uma experiência com a qual muitos podem se identificar. No entanto, é crucial compreender que a derrota muitas vezes não reside nas estatísticas externas, mas sim em hábitos e padrões de pensamento que cultivamos ao longo do tempo. Este vídeo explora a intrincada relação entre a sensação de ser derrotado e os hábitos que, quando deixados sem controle, podem minar nossa resiliência e capacidade de superação. Ao identificar e modificar esses padrões, podemos fortalecer nossa mentalidade, construindo assim as bases para uma vida mais plena e resiliente. Talvez o sentimento de derrota surja quando você está preso com as mãos e os pés amarrados, ou quando alguém inesperadamente rouba sua chance em um interesse romântico. Seja qual for sua fraqueza, você deve estar preparado a resistir e não se entregar, seja ela física ou mental. Convido você a juntar-se a nós nessa jornada de autodescoberta e desenvolvimento pessoal. Se você busca explorar suas fraquezas, fique até o final e lembre-se, tudo o que ataca aquilo que é firme e invencível apenas se prejudica pela sua própria violência, portanto mantenha-se sempre firme. Essa experiência provavelmente varia para cada indivíduo em termos de como as situações provocam uma sensação de derrota. Os antigos estoicos, em sua riqueza de conhecimento, mergulharam na arte de alcançar a invencibilidade. Eles acreditaram que as forças externas não podem realmente conquistar uma pessoa, a menos que esse indivíduo renuncie sua autoridade sobre seus próprios valores. O único caminho através do qual os fatores externos podem nos impactar é quando nós, por nossa própria vontade, os permitimos. Quando sentimos que algo nos derrotou, somos essencialmente nós que nos derrotamos ao sucumbir a isso. A busca pela invencibilidade não exige que conquistemos o mundo inteiro, mas sim que conquistemos a nós mesmos. A maneira como avaliamos as coisas externas decide como elas nos influenciam e não as coisas em si. Se considerarmos um valor elevado a algo, existe o risco de desenvolvermos um desejo por isso. Se então encontrarmos o que desejamos, nos sentiremos exaltantes, o que é, obviamente, um sentimento maravilhoso. Mas quando de alguma forma não conseguimos o que queremos, não nos sentimos tão bem. Com isso, colocamos nosso estado emocional à mercê das situações externas. Imagine que você está genuinamente atraído por alguém em seu local de trabalho ou escola e consegue marcar um encontro com sucesso. No entanto, se essa pessoa cancelar inesperadamente o encontro no último momento, você ficará preocupado e possivelmente até chateado. Embora situações que envolvam retenção ou abandono sejam comuns no mundo do amor, as respostas das pessoas podem variar significativamente. Alguns indivíduos simplesmente ignoram tais ocorrências e continuam com suas vidas, enquanto outros respondem abrigando ressentimentos ou buscando vingança. Se a sua fraqueza desencadeou uma resposta emocional poderosa dentro de você, considere que este evento conseguiu conquistar seu estado emocional, e você não pode ser assim. Este poder de influência sobre nosso bem-estar emocional que pode moldar nossas ações também está presente quando se trata de insultos. Se insultos aparentemente menores fornecem nutrientes de ressentimento persistente, é como se a pessoa que foi insultada tenha sido conquistada por aquela que a insultou. No entanto, existem maneiras muito mais profundas pelas quais as pessoas podem ganhar influência sobre nós, além de meros insultos ou exclusão. Um exemplo é a manipulação por meio de chantagem. A chantagem comumente empregada envolve a ameaça de manchar a confiança de alguém.
Como muitos indivíduos valorizam sua imagem diante da sociedade, eles podem facilmente se entregar a tais táticas. Nesses casos, se alguém cede a esta pressão, aquele que recorre à chantagem conquista com sucesso o seu alvo. Outro exemplo é o interrogatório acompanhado de prisão e até tortura. Essa prática era comum no Império Romano. A eficácia desses métodos depende de como alguém resiste ao seu corpo e de quanto ele está disposto a sofrer. Os estoicos dizem que sempre temos escolha, mesmo em situações tão horríveis. Se resistirmos às ações do nosso torturador, fizemos a escolha de não sermos conquistados por ele. Portanto, se você ceder às torturas, o torturador conquistará tudo o que quiser, por saber que você é fraco. Muitas vezes, podemos ficar perturbados, mas não arrasados, às vezes em dúvida, mas nunca em desespero. Nos discursos de Epicteto, nós o encontramos enfatizando repetidamente a natureza inatacável da capacidade de escolha de um indivíduo. Alternativamente, traduzido como uma escolha moral por certos estudiosos, dizem que, independentemente das situações em questão, devemos manter o controle sobre nossas ações e não sucumbir às condições externas. Epicteto ilustra o poder desta capacidade ao relatar sua resposta a um cenário hipotético em que um tirano o ameaça. Epicteto diz: se ele declarar, você será confinado em correntes, minha resposta seria, ele está ameaçando minhas mãos e meus pés. Quando ele afirma, vou repeti-lo, eu respondo, ele está colocando meu pescoço em perigo. Se a sua declaração se transformar em vou lançá-lo na prisão, eu contra-atacaria, ele está a pôr em perigo todo o meu corpo, e mesmo que empregue a ameaça de exílio, a minha resposta permanece inalterada, e ela será, não sou fraco, eu posso resistir. Epicteto ilustra nesta passagem que, embora o tirano tente exercer poder sobre ele permanece invencível. Claro, o tirano pode acorrentar suas pernas, cortar sua cabeça ou jogá-lo na prisão. Mas esses são simplesmente fatores externos que não dependem dele, portanto, de acordo com Epicteto, não significam nada para ele. O que conta são as suas ações, e ninguém além de nós mesmos pode decidir isso. Se quisermos ser invencíveis, precisamos estar dispostos a suportar qualquer dificuldade. Precisamos estar preparados para descartar totalmente o que os outros possam pensar de nós. Estaremos dispostos a abrir mão de tudo o que possuímos, até mesmo as nossas necessidades mais fundamentais, para suportar o confinamento e os maus tratos dos nossos corpos, e até mesmo para nos despedirmos daqueles que amamos. Cada apego potente que abrigamos, seja um relacionamento inabalável que hesitamos em romper, ou algo que não podemos suportar e não toleraremos, possui capacidade de desestabilizar e influenciar nossas escolhas. Uma excelente ilustração da invencibilidade é encontrada na história do psiquiatra e filósofo Viktor Frankl, que suportou 3 extenuantes anos de cativeiro em vários campos de concentração nazistas. Em sua obra, Frankl conta como prisioneiros judeus foram coagidos a ajudar os guardas prisionais, cometendo atos hediondos contra seus próprios irmãos em troca de comida e tratamento melhorado. Frankl observou astutamente como os indivíduos sucumbiram rapidamente às situações brutais, desejando fazer o que fosse necessário para sobreviver, mesmo que isso significasse trair e maltratar seus irmãos. No entanto, um grupo distinto decidiu-se a não permitir que as declarações ditassem os seus valores, continuando a exibir atos de retenção e compaixão. Assim, embora os nazistas tenham submetido estes indivíduos à prisão, à tortura, à fome e até ao extermínio, eles são convincentes e invencíveis, porque as dificuldades não são o problema, mas a nossa rendição a elas é.
Portanto, uma mente estática não será perturbada pelas adversidades. Isso significa que elas não poderão tocá-la. Que elemento de maldade existe na tortura e em outras coisas que chamamos de dificuldades? Parece-me que existe esse mal de que a mente cede e entra em colapso. Mas nenhuma dessas coisas pode acontecer ao saudável. Ele segue forte sob qualquer carga. Nada pode subjugá-lo, pois ele não se queixa de ter sido atingido por algo que pode atingir qualquer homem. Ele conhece a sua própria força e sabe que nasceu para carregar fardos. Sem dúvida, o estado ideal da sabedoria estoica é formidável e quase inatingível. Tal como acontece com qualquer aspiração profunda, cultivar uma invencibilidade elevada no contexto estoico exige prática persistente. Os antigos estoicos reconheceram esse desafio, mas estimularam a si mesmos e a outros a lutar por melhorias. No entanto, manter sempre a racionalidade inabalável pode ser exigente, visto que as nossas fraquezas racionais muitas vezes lutam para derrotar totalmente nossos valores. Os antigos estoicos observaram astutamente que as respostas emocionais muitas vezes precedem a nossa capacidade de intervir, fazendo até mesmo com que nossas inseguranças nos surpreendam. Isso os levou a diferenciar entre paixões e emoções. De acordo com os ensinamentos estoicos, devemos exercer influência sobre nossas paixões, angústia, medo e luxúria. O sábio estoico é idealmente imune às paixões. No entanto, a maioria de nós não é sábio e está fadada a experimentar paixões pelo menos de forma intermitente. Felizmente, mesmo dominados pelas nossas paixões, podemos manter a capacidade de escolher. Mesmo que nos encontremos dominados pela emoção e até certo ponto conquistados, manter a capacidade de determinar nossas ações é um ato de sabedoria. Por isso, pensamos que várias linhas de defesa podem ser violadas por influências externas, sendo o limite final a nossa capacidade de escolha. Se alguém violasse esta linha final, eles teriam nos conquistado totalmente. Portanto, para alcançar a invencibilidade, devemos proteger as nossas linhas de defesa. Nesta analogia, a nossa capacidade de nos defendermos dos ataques das paixões pode ser fortalecida através da razão e da moderação. Podemos defender a linha da nossa escolha ou escolha moral com as mesmas armas. Mas será um pouco mais desafiador quando a primeira linha de batalha for tomada. Se o inimigo conquistar nosso estado emocional, ele influenciará nossa tomada de decisão. Por exemplo, quando há um desejo forte, é mais provável que baseemos a nossa decisão nele. Ou, quando estamos com raiva, é mais provável que fiquemos mal. Portanto, quando o inimigo está à nossa porta, precisamos de poder de fogo para defender a nossa capacidade de escolha. Poderíamos comparar esse poder de fogo com a nossa resiliência intrínseca e capacidade de tomar decisões acertadas, mesmo diante de emoções avassaladoras. Uma ilustração disso pode ser encontrada no filme O Senhor dos Anéis, onde Frodo assume uma tarefa extremamente difícil de transportar um anel para Mordor e lançá-lo no fogo da Montanha da Perdição. O perigo de um anel reside na sua capacidade de forjar uma ligação poderosa entre ele e seu portador. Consequentemente, uma pessoa que usa o anel fica tão obcecada por ele que faz de tudo para evitar a separação. Frodo de fato se apega ao seu chamado precioso, assim como Gollum, que está tentando tirá-lo dele agora. Embora Frodo tenha cedido seu apego no final, ele foi capaz de carregar o anel por milhares de quilômetros, superando momentos de fraquezas incontáveis. A maioria dos outros personagens provavelmente teria se rendido muito antes. Mais uma vez, de acordo com a filosofia estoica, existe apenas um elemento genuinamente suscetível de conquistar o nosso poder de escolha. Todo o resto está além da nossa influência e está sujeito aos caprichos do destino. Os nossos bens,
sejam eles riquezas, a nossa autonomia ou a nossa posição, podem todos escapar, sucumbindo às reviravoltas imprevisíveis da vida. Em resumo, a nossa capacidade de moldar as nossas opiniões para ansiar, para abrigar ressentimentos, para abraçar, para se conter, para conversar ou para permanecer em silêncio, permanece como uma parte intocável de nós. Como disse Viktor Frankl, quando nos vemos incapazes de alterar uma circunstância, somos confrontados com o desafio de nos transformarmos. E lembre-se de nunca deixar nada nem ninguém atravessar sua linha de defesa. Ao concluirmos esta reflexão sobre os hábitos que podem nos levar à derrota e a importância de cultivar uma mentalidade resiliente, convido cada um de vocês a se unirem à nossa comunidade de buscadores de sabedoria. A jornada para a superação e o crescimento pessoal é mais rica quando partilhada. Compartilhem suas experiências nos comentários, nos conte de que forma você vence suas fraquezas, apresentem histórias e inspirem-se uns aos outros. Juntos, podemos construir uma comunidade vibrante e solidária, comprometida em enfrentar os desafios da vida com sabedoria e resiliência. Se ainda não faz parte, clique no botão de inscrição, ative as notificações e faça parte deste movimento de crescimento e aprendizado. Juntos, somos mais fortes. Espero você na próxima jornada de reflexão e sabedoria.